Ser mãe não vem com manual. São muitas tentativas e erros. A gente aprende fazendo, acertando, tentando. E muitas vezes erra querendo acertar. Existe uma expectativa silenciosa de que a mãe precisa dar conta de tudo, emocionalmente, fisicamente, perfeitamente. Mas ninguém fala sobre o peso de carregar essa responsabilidade. Tem dias que o cansaço bate, a paciência falta, palavras saem do impulso. E muitas vezes tem até agressão física. E a culpa vem sem pedir licença. É aí que entra o perdão. Não aquele perdão idealizado, bonito, fácil, mas aquele que começa quando a gente se olha com mais gentileza do que cobrança. Perdoar não é esquecer o erro, é entender que naquele momento a gente fez o que podia. E talvez o maior aprendizado da maternidade seja exatamente este, de reaprender a ser humana, a ser limitada, a pedir desculpa, a recomeçar, a se acolher. Porque o amor também mora na imperfeição. Esse é o quadro Eu Mãe, e neste mês de maio nós temos uma edição especial do podcast em que eu convidei outras mulheres para falar sobre a maternidade. E para abrir essa conversa de auto-perdão como mãe, eu convido você, Fabi, seja muito bem-vinda. Gratidão, muito obrigada por esse convite especial. Fiquei muito surpresa e muito grata também. E estar aqui para mim é uma honra e falar dessa missão, né, de ser mãe. Foi para mim assim, o meu coração se encheu de muita alegria, mas são tantas coisas que ao mesmo tempo a gente talvez fica com receio, talvez, de falar muitas coisas É, sobre essa missão. é. A gente sabe, né, Fabi, que tem os desafios. Ser mãe, assim, é lindo, é transformador, mas é difícil. A Sim, gente passa por um. A gente tem uma cobrança muito grande de fazer as coisas muito perfeitas, ao mesmo tempo que a gente tem. A gente carrega uma culpa silenciosa, ao mesmo tempo que a gente está aprendendo ali a ser mãe, porque ninguém ensinou, ninguém falou sobre. Então é um desafio, né, Fabi? isso é um desafio, porque realmente não tem aquele manual de você ser perfeita e a gente sempre quer a perfeição. E a gente tem o quê? Só aquilo que a gente viveu, que é as nossas mães, as nossas avós, né? As tias. A gente tem esses manuais, É. que muitas vezes nós precisamos de quebrar esses ciclos, porque nós somos ser único para Deus. E a Mari, ela veio com uma missão. E para mim começar aqui, eu quero só dizer para quem está ouvindo, eu sou a Fabiana Teles de Faria, conhecida como Fabi para muitos, e sou filha amada, projetada do Criador. Sou primogênita de três, de um casal incrível que é a Maria Inês de Teles de Faria, o Hélio Alves de Faria. E sou mãe do Felipe Dornelles de Faria, um homem já de 26 anos. Então, falar de ser mãe, para mim, tem muitas experiências nessa jornada. E eu sou uma mãe muito honrada, muito grata a Deus por ele ter me dado esse filho que hoje eu olho para trás e eu falo, nossa, valeu a pena cada não que eu falei, cada sim, cada abraço, cada viagem que nós fizemos. Ele me dá muito orgulho, né? Terminou o seu mestrado agora com 26 anos. Então, eu sou uma mãe muito orgulhosa mesmo, muita honra, muito honrada. E o pai dele também é muito honrado pelo filho. E Mari, para dar início, eu trouxe um pequeno trechinho que eu escrevi para você, que é o seguinte: Mari, Deus te confiou o Otto e ele veio para você para um propósito. Porque ser mãe de menino significa ser curada,
pelo amor que um dia te faltou. Talvez você passou por momentos sendo forte demais, sempre dando mais que recebia, esperando que alguém te enxergasse. Então, o Otto chegou para te lembrar que você pode ser amada sem esforço. Deus sabe exatamente onde te tocar para começar a sua cura. Eu sabia que vinha coisa por aí. Ai, ai. Tô aqui. Ó. Ai, eu quero, antes da gente entrar nessa conversa com mais profundidade, eu quero compartilhar com vocês. Eu até falei para a Fabi sobre isso. Eu tô num processo de curar a minha relação com a minha mãe. E quando eu tive essa ideia de fazer uma edição especial do podcast, eu falei para a Fabi, eu falei, Fabi, eu tô nesse processo. Então eu acho que essa ideia veio justamente como uma forma de contribuir para essa cura, porque é, eu não tenho dúvidas, né, do quanto a minha mãe teve que lutar para que me criasse, que lá no início ela estava sozinha. E aí, às vezes nós como filhos, a gente tem um olhar de muita falta. E na Sim. verdade ela fez o que ela podia. Então eu estou ressignificando tudo aquilo. Agora que eu sou mãe, eu estou começando a entender, né, um pouco Uhum. das coisas. Começando. E é isso, né? Eu como filha, eu tô aberta ao que a vida tem para me mostrar sobre isso, para esse processo de cura. E como mãe também, porque pode Uhum. ser que é, aos olhos do meu filho lá na frente, ele pode ver que eu não fui suficiente. Mas eu, dia após dia, tenho feito o meu melhor, né? Paralelo a isso, eu tenho feito outros movimentos, eu tenho curado outras coisas, tenho tentado me reconstruir como mulher, como esposa. Então, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, são muitas curas, né? E de verdade, Fabi, essas palavras vieram assim para preencher meu coração, para me emocionar. Me emocionou, na verdade. Então, eu espero assim, de verdade, que esse episódio ele venha para curar outras mães, outras mulheres dentro do seu processo de maternar, do feminino, que elas perdoem também os pais desses filhos, que a gente sabe também que muitas mães carregam essa mágoa e vamos trazer com mais profundidade esse assunto aí. Vamos, vamos. Fabi, nós vamos começar com uma pergunta. Essa conversa tem para mim que ela vai ser muito profunda e muito singular. Então, para a gente começar, eu queria que você contasse para a gente o momento em que você percebeu que precisava se perdoar como mãe e por que esse processo foi tão difícil. É, na verdade foi. Eu falo que foi pouco tempo, porque tem. Foi em 2021. Foi uma fase da minha vida que estava uma bagunça de sentimento interior. Quando eu falo uma bagunça, eu estava trabalhando, eu tenho a minha família, estava tudo certinho. Fora, mas dentro estava uma bagunça. Então, o que que eu podia fazer ali naquele momento? Eu passei a fazer coisas que eu não fazia, a mudar. Eu falei, então tem que mudar algumas coisas e como? Porque os meus amigos eram o mesmo, família sempre estava ali a mesma. Então eu precisei de ver algumas coisas fora. E as minhas pequenas mudanças, uma delas foi a leitura com mais presença. E um dia, eu lendo a frequência das frases,
do que vinha para mim, chegava com interpretação diferente, que eu já tinha lido aquelas mensagens. E uma delas foi assim: a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidas, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:22. E nesse dia foi uma leitura diferente que eu não entendi. O, o meu Criador, o nosso Criador, ele não nos julga. Ele não tem olhar de julgamento para nós, mas ele tem um colo de misericórdia renovada todos os dias para aqueles filhos que o buscam. No início desse processo de perdão, precisei de me ver como filha primeiro, onde fiquei anos esperando ter sido diferente. Eu sempre procurei fazer o melhor com o nível de consciência que eu tinha naquele momento, com os olhares da minha história, para que o que eu recebi, o que eu consegui sair do julgamento e entrar na compreensão. O auto-perdão foi se aproximando quando comecei a me enxergar como filha. Filha de uma história, filha de um sistema, filha de uma trajetória que não começou em mim. Foi neste lugar de verdade, com pequenos passos e com humildade, foi tomando forma. Fica difícil para uma mulher se perdoar quando ela internaliza a Mulher Maravilha. Foi o que eu fiz por muitos anos. O lugar de mãe carrega um peso, culpa, sobrecarga, medo, necessidade de controle, e os filhos sentem tudo isso. Mesmo sem palavras, eles sentem a nossa energia. E o nosso manual, que todas nós temos, ele nos orienta. É: não vos conformeis com este mundo, mas transformei-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Está em Romanos 12:2. Então, eu precisei de ir para o autoconhecimento, eu precisei de ir para a terapia, fazer coisas que eu não fazia, sair do julgamento onde que eu estava de filha. E quando eu passei a me ver como filha com humildade, foi a mesma coisa que eu estava indo caminhando para o banco de filha e sentar no banco de filha, porque o meu banco de mãe estava vazio, porque eu não olhava os meus pais como filha, eu olhava os meus pais por cima, na autoridade de uma mulher que veio com um caminho mais limpo, tinha uma formatura, tinha um diploma, tinha um trabalho, era bem financeiramente, super independente, mas a vida foi me apertando tanto, tanto, que eu precisei de me reconhecer como filha. E aí eu me vi como mãe, e esse perdão foi chegando de pouco em pouco. Então Eu não é acho, fácil mesmo, Mari. eu acho, Fabi, assim, que pelo que você acabou de falar, a gente tem essa mania de achar que nós somos superiores aos nossos pais, porque talvez tenhamos mais estudo, um pouco mais de inteligência, entre aspas, mais oportunidades, e na verdade eles vieram primeiro. Dentro de uma hierarquia, eles vieram primeiro e a gente tem que Hierarquia, respeitá-los. A gente pode ter mestrado, doutorado, o que for. o que for.
Eles vieram primeiro e nós devemos respeitá-los e ter esse olhar de filho e não o olhar de julgadores, porque eu acho que o erro está quando a gente tem esse olhar sobre os nossos pais e as nossas mães. Pode ter certeza que é isso. Então, nós somos pequenininhos diante deles, porque nós somos filhos. Isso aí. E você falando lá no começo, né, que o Otton vai olhar para trás um pouco e vai lá na frente ele vai pensar, nossa, minha mãe errou nisso e nisso. Sim, vai ter isso todos os dias que nós somos seres que estamos aqui para evoluir. E o Otton chegou na vida da Mari para trazer evolução para ela. E ela vai errar nessa jornada. Ele vai olhar lá atrás. Só que ela, com todo esse potencial que Deus está dando para ela tem o poder de errar menos. É complexo isso, Fabi, porque você tá me falando que, né, conseguiu perdoar, eu estou nesse processo, mas por que que para outras mulheres é difícil ou muitas vezes elas não conseguem perdoar esse pai e essa mãe? O erro já começa aí. Nós, como os filhos, nós não temos que perdoar pai e mãe. A relação com pai e mãe, ela é a base da vida. Nosso manual diz: honra teu pai e tua mãe, a fim que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Êxodo 20:12. Ele não fala de concordar com tudo ou negar a dor, mas de reconhecer que dele veio a vida para você. Ainda assim, para muitas mulheres, o perdão se torna difícil por algumas razões profundas. Feridas emocionais não reconhecidas, lealdade invisível no sistema familiar, expectativas não atendidas, confusão sobre o que é honrar, falta de elaboração emocional. Lembre-se, você é esperança para o seu sistema familiar, para a busca da inclusão e do equilíbrio. Então, nós estamos aqui não com o dever de perdoar os nossos pais. Nós, como os filhos, nós honramos ele. E é isso que o manual nos diz. Quando a gente sai da, da ordem, porque o nosso manual ele tem ordem para nós. E depois da ordem vem o amor. O amor ele não fica onde não tem ordem. Acredito que se na casa da Mari, no quarto, vamos só no quarto da Mari estiver bagunçado, a Mari não vai aguentar ficar ali por muito tempo. Ela tem que dar uma organizada, porque ela ali habita o amor, e o amor não vai deixar, ele vai incomodar a Mari de uma tal forma enquanto ela não arrumar. E é essa a nossa vida. Como filhas, nós precisamos organizar a nossa vida, a nossa casa, o nosso quarto aqui dentro primeiro. E aí as coisas vão se organizando. Então, nós precisamos de estar no banco de filhas e não de mãe e pai dos nossos pais. Eles dão conta da vida deles. Fabi, quando você fala de manual, é, o que que você quer dizer com isso? O manual é a Bíblia que Deus deixou para nós e que Jesus deixou, né? Então, nós temos sim um manual de vida. E ali tem todas as respostas. Eu não sei se
você, Mário, ou alguma das meninas já que vão escutar isso, que já fez assim algum movimento num dia que estava muito, muito difícil, muito difícil. E você fala assim, Senhor, eu não sei. Isso aqui a gente não está falando de religião. Nós estamos falando de uma fé, de uma certeza que eu fui criada pelo, pela essa energia maravilhosa do nosso Deus. Então, aqui nós falamos disso, dessa energia, desse universo incrível. Por isso que eu quis trazer o manual. E você senta assim e fala assim, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei, tá tudo muito bagunçado. E você pega a sua Bíblia ali e abre em uma página aleatória e vem exatamente a mensagem que você estava precisando ali naquele momento. Pode ser que uma confusão ou outra, um dia mais difícil, você não consiga refletir naquela mensagem. Mas eu vou falar para vocês assim, ó, faça uma experiência. Acalma o coração ali naquele momento e fala assim, Espírito Santo, eu errei, eu tô errando, eu não sei o que fazer. Você podia me dar uma direção? E abre a Bíblia. Eu posso afirmar para vocês que o Espírito Santo, ele vai dar a resposta exatamente do que vocês precisam no momento. E por muitas vezes esse manual, às vezes o dono do manual fica em silêncio com a gente. E quando a gente está em prova, o professor, ele fica em silêncio com os alunos. Mas o manual está aqui. Está na minha, ele tem a oportunidade de estar na sua casa, espero que esteja, para que nós tenhamos uma orientação do que fazermos. Engraçado, Fabi. Esse podcast é por obediência, porque eu tava no puerpério e assim, eu não fui preparada para o puerpério. Ninguém me avisou como seria. E eu fui pega de surpresa, porque é avassalador. É difícil, você não se reconhece, assim, seu marido não te reconhece. E eu falei, Senhor, me ajuda, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu sou uma pessoa de muitas ideias, Fabi, minha cabeça não para. E eu estava apenas, entre aspas, maternando. E eu falei, gente, eu preciso de algo, porque eu acho, Fabi, que eu tive uma depressão pós-parto. Eu não fui pro médico nem nada, mas eu tive uma amiga que teve e ela compartilhou os Hum. sintomas, como que foi para ela. Eu falei, gente, mas para mim foi a mesma coisa. Então, tendo ou não tendo, eu falei com Deus, falei, me ajuda. O que que eu posso fazer? Eu preciso sair disso. E aí veio a ideia do podcast, de convidar outras pessoas para virem, pessoas comuns, né? Porque a gente vê podcast de famosos, de pessoas. é, Falei, gente, mas pessoas comuns têm histórias, têm uma vida extraordinária, têm uma experiência para contar, têm algo para ensinar. Então, por que não? Então, pela obediência, eis que estou aqui. Ai, ai. Nós duas sabemos que foi pela obediência mesmo. E todos os seus convites, né? Para mim, chega com uma responsabilidade, com um brilho, lógico, mas com uma responsabilidade muito grande. E eu sinto honrada porque, para mim, é o olhar de Cristo que você tem sobre mim e você me passar essa responsabilidade, né? Quando me fala dessas perguntas assim, é uma responsabilidade. Então, quanto o Espírito Santo, pelos seus olhos, tem o brilho sobre a minha vida. Então, você fazer esse podcast com pessoas comuns como nós, você vai estar restaurando.
Primeiro, lógico, que a Mari, que está precisando, não sei ainda de quê, mas o Senhor vai te responder para a Mari subir para o próximo nível. Não sei se a Mari ainda já conseguiu perceber esse próximo nível, mas para ela dar esse passo e chegar lá, ela precisava dessa ação de cura, tanto para ela e quanto para milhares de mulheres que vão assistir também, porque é uma cura para nós que estamos aqui fazendo e uma cura para as outras que vão chegar. Então, você vai chegar, nós vamos chegar na casa de milhares de mulheres, eu já declaro isso em nome do Senhor Jesus, e não é por nós, é para Ele. Nós só compartilhamos da nossa vivência, porque isso é vivência de mães reais. Isso. E eu quero trazer um ponto aqui, a gente nem combinou sobre isso, né, Fabi? Mas, gente, para vocês entenderem, quando a Fabi fala que eu levo uma responsabilidade para ela, eu a convidei para ser a cerimonialista. A palavra nem é ser cerimonialista, ela foi o cerimonial do meu casamento. Ela que fez todo. Fabi, como que a gente chama isso? É um processo, né? A cerimônia, ela precisa de um processo, de uma ordem, né? E eu, como fotógrafa de casamento, eu fui fotógrafa de casamento por 6 anos na minha vida. Então, lá atrás, eu não imaginava o que Deus estava planejando para mim nesse nível agora. E ele já amava fazer. Então, assim, eu pude estar em casamentos de 50 pessoas e 500 pessoas. Então, eu adquiri alguns conhecimentos como proceder o casamento. Mas todos os casamentos têm o respeito do que o noivo e o que a noiva querem também. Então, esse processo dos padrinhos entrar, da noiva entrar, das daminhas entrarem, quantas daminhas tem, quantas não tem. Esse processo eu vivi ele dentro de milhares de casamentos. Então eu trouxe, né, para a minha vida experiências com cerimônias grandes, cerimônias pequenas. E então é um processo. E quando você me convidou para o seu, então assim, Mari, eu fui tanto motorista também de noivas que aconteceu fatos, por exemplo, sempre estava no salão com a noiva, que eu já estava com ela desde o salão, do carro que a noiva contratou para ir para o local do casamento não chegar e ela ter que ir no meu carro. Tanto uma cerimonial de estar ali com a câmera fotográfica, o buquê da daminha não chegou. Não, o buquê da daminha não veio. Eu fui lá no arranjo da, da- de todo o local e fiz um buquê para daminha. Ela não ia entrar sem buquê. Ali, tudo na hora do casamento. Então, assim, foram várias histórias que Deus estava me privilegiando, né, para onde que Ele me colocaria e onde que Ele vai me colocar ainda. Então, seu casamento, quando você me convidou para ser a cerimonial, meu coração pulava na boca, porque em 2021 eu recebi um convite de uma amiga, nunca tinha falado isso, falei só para você em pessoal, né, para mim ser cerimônia do casamento dela, e eu neguei. Eu neguei porque eu falo, como? Como assim você quer que eu fale? Eu não tenho condição de falar, eu não consigo falar perto de muita gente. Então, o que que Deus fez? Ele me trouxe para frente, ele me trouxe para palcos, ele me trouxe para microfones na mão. E depois veio o convite da Mari. Mas, a hora que chegou também, eu falei, Mari, nós vamos orar, tá, filha? Nós vamos orar. Não falei sim para ela, não, gente. Falei, aí eu desliguei o telefone, eu falei, Jesus, olha a responsabilidade que essa menina tá colocando em
em cima de mim, meu Deus do céu, o que que o senhor faz comigo? E, e ali eu fui orar durante, né? Eu acho que foi 3 noites assim que eu fui orar, pedindo a confirmação do Senhor. Não tinha dado a resposta para ela, mas eu acho que ela já estava convicta que ia ser eu. Sim, Tava, não tava? E eu tava. não tava, não. Só que Deus me lembrou nessas orações à noite, ele me recordou, filha, lá atrás era para você fazer e você não quis, mas agora eu preciso de você. Esse é para você falar sim. E, gente, é uma mistura de emoção, de alegria, com medo, mas é com medo mesmo que a gente vai lá e faz. Então, eu fiz, né, alguns encontros online com a Mari, porque a vida da noiva vira uma loucura, né, Mari? Aham. Não tinha tempo assim, eu, Mari, eu preciso de falar com você, eu preciso de falar com ele, então eu não consegui falar. Mas eu já falando com a noiva, eu falei, não, não é o certo é de falar com os dois, mas ele não tinha tempo também. Então, nos nossos encontros, eu já imaginava ali o que que, né, precisava de fazer, o que que ia fazer e como que a gente ia começar ali, a sua entrada, a fala do Wellington, ele não sabia. Gente, eu fiz a fala do Wellington e ele não sabia da fala dele, mas ele saiu super bem, né? Super comunicativo, super tranquilo. Mas foi uma cerimônia bem curta, mas muito forte. Uhum. Muito emocionante. Oh, eu que o digo. Ai, ai. Bom, Fabi, retomando aqui, é, você acha que muda alguma coisa quando a mãe começa a se olhar com mais gentileza? Muda no sentido desse relacionamento com o filho? O filho, ele sente o que a mãe carrega. Então, total, muda. Eu posso afirmar isso para você como mamãe de um filho de 26 anos. Quando essa mãe sai do lugar de culpa e entra no lugar de acolhimento interno, ela deixa de se relacionar com o filho a partir da cobrança e passa a se relacionar com o filho a partir da presença. Então não adianta você falar uma coisa e fazer outra. O seu filho vai sentir. Lembra, nós somos ligada a essa criança, a esse ser, a esse adulto, pelo útero. Ele gestou. Nós gestamos ele 9 meses. Falando pela energia, nós geramos uma energia, a mesma energia. Então, por isso que, às vezes, Mari, o Otton vai passar por uma dificuldadezinha, vamos supor, lá na escola. E a Mari vai sentir. O Espírito Santo vai lembrar ela assim, ó. Nossa, o Otton, que, será que o Otton tá bem? E quando o Otto estiver grande também, já fazendo suas viagens, que eu já vejo o Otto já viajando, já pegando o avião e a Mari falar, filho, é isso mesmo, né? Você vai ficar 15 dias? Não, mas eu vou ficar aí 30. E logo já tá levando e é isso. E aí a Mari já vai sentir, sabe? Nossa, filho, tá tudo bem, vai dar uma ligadinha, né? Filho, tá tudo bem? Mãe, tá tudo bem, só aconteceu que o contrato que eu ia fechar, eu não fechei agora, a conversa que eu ia ter, não tive agora, teve um imprevisto. Então, isso a gente sente, é da mãe com o filho. E isso diminui a pressão invisível sobre os filhos. Ele já não precisa
corresponder expectativas para compensar dores da mãe. Ele pode finalmente ocupar apenas o lugar de filho. E o nosso manual tem um trechinho que diz assim: tudo que o homem semeia, isso também colherá. Em Gálatas 6:7. Quando a mãe começa a se tratar com gentileza, isso transborda naturalmente na forma como ela olha e conduz o filho. E como o filho se vê também muda, trazendo conexão para essa relação de mãe e filho. A mãe ensina sem palavras o filho se acolher, se sentir. Ela tem o poder de orientar sem ferir. Quando eu trago isso, eu não estou falando que nós também não vamos ter as conversas difíceis com os filhos. Os filhos são. O Otton foi direcionado por Deus na mão do Wellington e da Mari, com confiança, para educá-lo, para é, fazer com que esse menino hoje seja um homem do Senhor, seja um homem bom. Mas não vai precisar da Mari ficar trazendo coisas que talvez lá atrás, na infância dela, foi difícil para ela, foi muito rigoroso. Quantas de nós, Maris, que nós estamos falando aqui, né, de mulheres de 40 a mais, talvez, ou 30 a mais, o meu é 40 a mais, que a educação foi muito severa. Só do meu pai, da minha mãe olhar para mim, eu já sabia o que ela estava falando. E tipo Uhum, assim, ó, fecha a boca. Então, nós fomos criadas, né? Graças a Deus, não apanhei muito, porque eu era a criança que não deu trabalho, a calada da história. Mas a minha irmã, ela deu trabalho para mim por ela. Então, ela apanhou muito, e eu tive primos que apanharam muitos, né? Muito severo. E os nossos pais, o tanto que a infância deles foram severas. Então, nós não precisamos disso, mas eu falo que nós precisamos sim ter as conversas difíceis com os nossos filhos. O meu filho também, graças a Deus, eu bati nele só uma vez só, meu coração doendo, mas sempre que precisava, as conversas difíceis estavam ali. E o que é que eu fazia? Eu fazia tirar alguma coisa dele que ele estava gostando ali do momento por algum tempo, 1 hora, 2 horas. Então, esses eram minhas formas. Mas o meu filho, até hoje, ele sente, ele fala: mãe, tá tudo bem? Como que tá a senhora? Vamos tomar um café juntos? Ele sente. Então, mulheres, cuidado com isso. Transforme você. Olhe para você. Se reconheça quem você é, quem você veio para ser. bom, a gente vai caminhando aqui para a última pergunta, Fabi, e estamos falando de auto-perdão, de perdoar o outro, de se perdoar, né? E eu vejo, e inclusive eu já fiz um podcast com uma mãe solo, e eu vejo o quanto a vida dela é difícil, porque as tarefas que eram para ser divididas entre pai e mãe em relação ao filho, não é. Tá tudo para ela. E ela não, nem tem o aporte, financeiro desse pai. Então, é difícil. Por que que para essas mães é mais difícil ainda perdoar os pais dos seus filhos, sendo mãe solo ou separada? Certo, Mari? É, eu também, né, fui essa mãe solo que o pessoal fala aí, mas eu quero dizer que a mãe que se sente solo, ela pode estar se vendo como vítima, buscando reconhecimento, pois ela é a mãe e essa criança
tem um pai, independentemente como seja. Amadas, eu quero que vocês recebam com amor essa fala minha. Com amor. Todas as mães que se sentem solo. Como eu comecei, eu também fui essa mãe. E nós nos colocamos no lugar de vítima. Muitas vezes, tá? Não tô falando todas. Mas, quando a mãe passa pela separação, abandono, a rejeição, o que existe é, não é apenas uma mágoa simples. Muitas vezes, a dor profunda, uma sensação de sobrecarga, de injustiça. Isso cria um peso emocional que dificulta o perdão. E no nosso manual tá assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:31. Nós trazendo, nós trazendo conhecimento que o perdão não nasce do que o outro merece, mas de um movimento interno de liberação no coração. É, é fácil, é, é não, é mais difícil, porque ela carrega tudo sozinha. Essa mãe, ela tá carregando tudo sozinha. A ferida ainda está viva. E inconscientemente, o pai pode ter saído do sistema, deixando um vazio. No sistema, quando a mãe começa a olhar para o pai do filho através do filho, o julgamento vai diminuindo e vindo a aceitação do que foi e algo se organiza. No sistema, quando o filho deixa, aí, quando isso acontece, o filho vai deixando de carregar os conflitos que não são dele. Ele fica ali no meio. E eu quero convidar essas mães para entender isso, que o filho está no meio de uma batalha entre você e esse homem que você, de certa forma, escolheu para ser o pai do seu filho. A, a relação da mãe e filho fica mais leve quando isso vai se organizando. Quando a mãe consegue visualizar o pai através desse filho. O amor flui sem tantas barreiras e as histórias não resolvidas, a dor com o pai, isso vai se atravessando, parece uma luz que vai atravessando nessas barreiras. Então, perdoar não é sobre esquecer o que você viveu, mulher. Você pode estar falando aí, Fabi, você não sabe o que que me aconteceu. Você está falando isso porque você não sabe da minha história. Você não sabe o que que esse homem fez comigo. Mas perdoar, mulher, é sobre não continuar preso na dor. E se isso foi possível para mim, e eu te falo assim, olha, sinto muito mesmo pelo que te aconteceu. Mas os nossos filhos não pode ficar nessa guerra entre nós, entre a mãe e o pai. Então, hoje, hoje eu tenho um convívio, uma fala assim de amorosidade pelo pai do meu filho, e é muito verdadeiro. Hoje eu consigo sentar, ele tem uma família linda, tem uma esposa maravilhosa, outros filhos, meu filho tem outros irmãos, e eu consigo ver a grandeza desse homem. Eu consigo sentir e ver o quanto ele é próspero. Ele também é filho de Deus, como você.
Então, eu te convido aí, se é muito difícil para você ainda, como era para mim, eu só encontrei essa ajuda no autoconhecimento, em terapias. E foi possível para mim. Se foi possível para mim, é possível para você também, se você se permitir. É doloroso olhar para isso, mas, Fabi, é libertador, porque aquele sentimento vai te corroendo. Ai, Te falo isso porque eu fui a pessoa, assim, eu estou tentando sair do meio dessa guerra, hum, porque eu ficava intermediando um e o outro. isso. Então hoje eu tenho essa consciência e eu falo, ó, não conte comigo para falar mal um do outro, para dar recado um para o outro. Vocês dois são adultos, vocês se resolvam. Então eu estive nesse papel e me custou muito caro. Eu sou apenas uma filha. Eu não sou intermediadora de conflitos, eu não sou advogada, nada. Eu apenas sou filha. O meu papel aqui não tem nada a ver com isso que vocês querem que eu faça. É um desafio? É, mas dia após dia eu tenho renovado esse compromisso que eu fiz comigo mesma. Porque o que é deles fica com eles, o que é meu fica comigo. E é o que eu tenho feito e que tem me ajudado bastante. Então, Aham. é algo que eu espero que possa ajudar quem está nos ouvindo também. E quando uma mulher, ela olha para a sua história com respeito, como você fez aí, como eu fiz, você deu um exemplo perfeito, Mari. É o ciclo se quebrando, é a Mari se posicionando, é a Mari se curando. E, amadas, eu te falo, é um processo. Não é da noite para o dia. Porque a Mari, com certeza, ela começou no autoconhecimento já tem anos. E está aqui, como eu também estou. É nós nos posicionarmos na nossa cadeira de filhas. E você vai ter a sua cadeira de mãe com o seu filho. Mas há um ciclo lá atrás que está se repetindo. A Mari acabou de dar o exemplo disso. Então, olha para a sua história com respeito, com humildade, com verdade. Mesmo que tenha doído demais, né, Mari? Porque olhar lá atrás dói, gente. Mas dói para curar. Quando você permite você ser curada pelo Espírito Santo, você se torna inteira. Então, eu quero mesmo afirmar assim, ó, há um caminho de cura em você e é só você que pode escolher a fazer isso. Fabi, ai, fiquei muito feliz de você ter aceitado esse convite, de você ter participado desse podcast. Assim, que bom que deu certo, porque a gente tentou outras vezes e não tinha dado, né? Ai, foi um perrengue danado, mas aqui estamos. E eu tenho certeza que esse podcast, que esse episódio, ele vem assim para ajudar muitas, muitas e muitas mulheres. Amém. Eu creio também. Eu não tenho dúvida, porque a gente tinha já, né, planejado, mas eu falei para o Espírito Santo, esse podcast é dele. Nós estamos aqui só como instrumento para ele, e isso ia acontecer. E, de certa forma, aconteceu no dia que ele queria, não era o dia que a Mari estava planejando, não era o dia que eu estava planejando. O Espírito Santo, ele é lindo de fazer isso, gente. Então, como ele tem feito na minha vida e na vida da Mari, eu declaro na vida de vocês, vocês vão receber também todas essas mudanças, essas bênçãos, essas prosperidade, essa paz. E talvez você olhe para mim, para a Mari, e fala para vocês, é fácil falar. Mas, meninas, não é. Hoje fica fácil de falar porque nós somos curadas nesse ponto, mas nós estamos subindo um outro nível.
como a Mari está aqui sendo desafiada nesse podcast, para o nível que o Senhor vai levar ela daqui 3 meses, daqui 6 meses, eu não sei o tempo do Senhor, pode ser daqui 2 meses. Então, se desafiem, se curem. O, o ponto primordial é a cura. Você veio com a missão de se curar. Não é de ficar olhando para a vida da sua mãe e do seu pai e julgando. Mas aqui nós falamos de evolução e nós estamos nesse processo. Nós falamos de graça porque nós vivemos dela. E não é sobre ser perfeitas, mas é sobre não desistir da evolução, Para a gente finalizar, a Fabi, ela quer fazer uma oração. Então, Fabi, fique à vontade. tá? Vamos lá, meninas, se vocês puderem, receba aí em um lugar calmo, tranquilo, se preparem, traga para vocês esta luz do Senhor e sinta-se a presença dessa luz. Pai amado, Pai querido, hoje me coloco diante de Ti, com o coração aberto como filha e como mãe. Tantas vezes eu me cobrei, eu me culpei e revivi erros do passado. Mas hoje eu escolho olhar para o seu manual de vida e lembrar que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Assim como o Senhor não desistiu de mim, não desiste, me ensina a não desistir de mim. Me ajuda a soltar o peso da culpa e acolher a mulher, a filha e a mãe que eu fui e que cada fase da minha vida eu preciso de ser. Eu reconheço que fiz o melhor que pude com o que eu sabia, com o que eu sentia e com o que eu carregava na minha história. E hoje, com mais consciência, eu escolho fazer diferente. Abre os meus olhos, Espírito Santo, para o diferente que você precisa que eu faça. Não é a partir da dor, mas é a partir do amor. É a partir da ordem na minha vida. Cura, Senhor, os lugares dentro de mim, onde ainda existe arrependimento, existe dor ou dureza comigo mesmo. Me ensina a me olhar com os teus olhos, com misericórdia, paciência e graça. Que eu possa conduzir os meus filhos com mais leveza, sem carregar culpas antigas, mas sustentada pela tua fidelidade, que se renova todos os dias. Espírito Santo, me ajuda a perdoar o pai do meu filho ou o pai dos meus filhos. Ele é um homem também querendo fazer dar certo. Eu não sei das dores dele. Eu não sei de tudo que ele viveu lá atrás. Ele também tem uma história, mas juntos nós demos a vida a esse ser. Me ajuda a olhar para ele com teu amor. A partir do meu filho, eu vou olhar para o pai dele como o Senhor quer que eu olhe. E vai ser leve a nossa convivência, o que nós precisamos ainda de dar sequência nessa vida. Hoje eu me perdoo, hoje eu reconheço. Hoje eu descanso na tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém.